Hello guys, how are you? Na nossa aula de inglês de hoje, vamos dar continuidade ao nosso assunto, né? Na página 38. Na page 38, ele traz um note aqui acima, né? Então, ele fala sobre o passado simples, que é a unidade, que é o assunto gramatical, né, que estamos vendo agora. Então, fala assim: passado contínuo ou progressivo costuma estar associado ao passado simples. Muitas vezes se refere a uma ação que estava acontecendo no momento que outra aconteceu. Aí tem um exemplo aí: I was washing the dishes when she knocked at the door. É que nem aquele exemplo, aquela última atividade que a gente fez na aula passada, que a gente corrigiu, aliás, na aula passada, né, que tinha uma ação acontecendo quando essa ação foi interrompida por outra ação, tá? E aí a gente usa dois tempos verbais, né, que às vezes confunde um pouco a nossa cabeça. Então, uma ação que estava acontecendo e ela foi interrompida e outra aconteceu. Então, eu estava fazendo o quê? Washing the dishes. Eu estava lavando as louças. Quando foi que aconteceu? Alguém bateu na porta, tá? Então, esse knock at the door é o passado simples, tá? E aí, para construir as sentenças, usamos when, que é quando, e while, que é enquanto. Então, quando você usa while, você pode falar de duas situações simultâneas que estão acontecendo. Por exemplo, eu posso falar assim: I was listening to music while my mom was watching TV. Então, tinha duas ações acontecendo naquele momento. Ok? E aí temos a number one, que está pedindo para você construa o mesmo tipo de oração com exemplos que se segue. Então, você tem duas ações aqui no livro de vocês. Deixa eu ver se eu consigo inserir aqui para mostrar para vocês como que pode ser feito isso. Por exemplo, tem aí watch TV e arrive. E aí vocês vão ter que pensar aqui, gente, vocês vão ter que construir uma frase. Uma tem que estar acontecendo e outra interrompeu. Por exemplo, temos assistir TV e chegar. Qual dessas você acha que a gente passa mais tempo fazendo, tá? Eu estava fazendo tal coisa quando de repente outra aconteceu. Aí temos o watch TV e arrive. E aí a gente vai começar assim: I was watching TV when, não precisa ser letra maiúscula, tá, povo? When my mom arrived. Então, quer dizer o quê? Que tinha uma ação acontecendo. Eu estava assistindo TV quando minha mãe chegou, tá? Então, uma ação foi interrompida por causa de outra. E é assim que você vai fazer, tá? E aí, quando tiver esse to call, to arrive, to call de novo, não, to eat aqui, to show up, esquece esse to, na hora você não vai inserir ele na frase. Mas imagina que tivesse assim o verbo cook e deixa eu ver. Go out. Então eu poderia dizer assim: I was cooking, eu estava cozinhando, when my friend went out. Tá? Porque isso aqui é no passado. Eu estava cozinhando quando meu amigo foi embora, tá? Então você tem que organizar a frase assim: tem que ter uma no passado contínuo e outra no passado simples, que é o assunto da unidade 1, eu acredito, tá? Então os verbos têm que estar no passado. Ok? Então é esse mais ou menos o modelo de resposta que você tem que fazer nesta questão. Aí temos a parte do speak up, mas aí isso a gente faz quando a gente tiver a nossa aula online, no Zoom.
Vamos lá para o number 39, page number 39. Então, gente, aqui temos 3 tipos de verbo. Tem o play, go and do, tá? Então, tem alguns esportes que a gente usa o play, tá? Então, ele traz aí play soccer, basketball, voleibol, handball, tênis, tá? Aí tem um exemplo. Jim likes to play basketball. Go. Algumas atividades a gente também pode usar o verbo go. Por exemplo, o que temos aqui. E aí, depois do go, a gente usa o próximo, por exemplo, ir jogar bola, por exemplo, jogar bola. Go play soccer, você poderia colocar assim. Aí temos aqui o exemplo de swim, ski, hike, jog. Então, tem o exemplo lá no go. Mary likes to go skiing, tá? Aí poderia ser, se eu quero dizer que eu gosto de nadar. I like to go swimming. Ok? Tem aí o próximo, que é o do, tá? Aí tem karate, judo, taekwondo. E aí você usa o verbo do. Temos o exemplo. Mike and Carol do karate. They did judo when they were children. Eles faziam judô quando eles eram crianças. Então, você pode também se referir às atividades físicas, também usando o play, o go e o do. E aí, aqui abaixo, né, temos do, go or play. Qual que você vai completar, tá bom? E aí você vai play, go or do, dependendo da atividade. E aí na number 2 é a mesma coisa, tá? Você vê a situação e aí você marca qual é a mais apropriada. Seguindo na next page é a mesma coisa, tá? Completar com do, o play or go. Alright? E aí temos na page 23, lá da parte do extra class, tá bom? E aí você vai ler esse textinho sobre daily habits, tá? Hábitos diários. Aí tem um diary, tá bom? Aí tem aqui o shouted is the same of speak very loud. Então tem algumas palavras aqui que tá falando assim, o que é novo, né, desse texto? Shouted is the same of speak very loud. Então gritar é a mesma coisa de falar muito alto, tá? Aí brunch is a meal we eat late in the morning, combining breakfast and lunch. Então, o brunch é um tipo de refeição que você come tarde da manhã, umas 10 horas, 10 e meia. Então, você combina café da manhã e almoço, tá? Isso a gente, não sei se a gente tem aqui, a gente tem mais a nossa merenda, né? Eu não sei se seria, mas eles têm o hábito de ter o brunch, tá? Scrambled eggs is a manner of cooking eggs by mix them and during the fry, ok? Então, você geralmente tem aquele ovo que ele é frito inteiro, né? Então, quando você mistura o ovo, mexe, a gente tem o scrambled eggs, tá? Ovos mexidos. So-called is a quality you call a person or an object, but you do not think is proper to call them, tá? So-called é quando tem uma forma de se referir, mas quando você acha que não é a forma mais apropriada, ok? Você não acha que é a forma mais apropriada de falar. E aqui, if I'm so-called boyfriend, tá? Então ele se refere ao texto. Então, assim, aqui é como se fosse um summaryzinho aqui para você ver o que é novo nesse textinho. Right? Depois temos as questions. Who is writing this diary? E aí o próximo. What tell us the described day was a good day? Porque no que foi falado para nós do dia descrito? Foi um dia bom? What the author of the diary did in the morning before brunch? O que foi que o autor, né, do textinho fez antes do lanche? What did the author have for lunch? O que foi que ele teve? Brunch, sorry. O que teve para esse brunch dele?
E aí, tell how is it like to have a diary? Or, in case you do not have one, what's your opinion about writing in a diary? Tá perguntando para você, o que você acha? Como é que é ter um diário onde você escreve as coisas que você faz no seu dia a dia? E caso você não tenha, que eu acho que a maioria não tem, o que você acha sobre o hábito de você escrever diariamente sobre as suas atividades, sobre o que aconteceu? Aí você vai dizer se acha uma boa ideia ou uma ideia ruim e dizer o porquê. Tente fazer em inglês, tá? Tente. Alright? E aí, na parte do extra class, temos, porque a gente já falou sobre o futuro, né? A gente falou sobre o futuro usando essa estrutura que eu vou colocar aqui. Right now, in this moment, wait a minute, wait, here. For example, tomorrow, I will study. Ok? Amanhã eu vou estudar. Mas você também pode... Deixa eu colocar logo aqui para você. Na verdade, é esse aqui. Deixa eu diminuir esse negócio. Vai ficar só o que eu quero mesmo. Aqui. E aí, percebam que essas frases aí também estão no futuro, tá, povo? Também estão no futuro. Então, perceba, fala assim, I am or I'm going to travel. Então, eu vou viajar. Então, I am going to travel. Eu quero falar que eu vou viajar, tá? Quando eu tenho a intenção de fazer alguma coisa, eu vou estudar. I am going to study. Ah, mas eu quero falar da minha amiga. Então, minha amiga é ela. She is going to eat fish. Ah, eu quero falar nós. Nós vamos fazer tal coisa. Então, we are going to play games. Ok? Então, são frases afirmativas. Percebam. O que tem que ter em todas as frases quando você tem que ter o famoso verbo be? I am, she is, we are. Tem que ter o que? O going, tem que ter o to e o verbo, tá? E o complemento. Então, estamos falando de uma forma do futuro. É o be, que é o is, are, ou então am. O going, o to, né, que faz parte do infinitivo, e o verbo. Aqui, no caso, usou o verbo travel. Ok? Então, são frases afirmativas. Imagina que eu quero colocar frases na negativa, que é o exemplo que a gente tem aqui ao lado. Ok? Então, let's go. Se eu falo assim que eu não vou viajar, eu não vou fazer tal coisa. I am not going to repeat that again. Não vou repetir isso de novo, por exemplo, ok? Again. Eu quero falar que meu amigo não vai comprar tal coisa. He's not going to buy a pen. Não vai comprar uma caneta. Eu quero dizer que eles não vão assistir a aula. They are not going to attend a class. Ok? Então, percebam, tem que ter essa forma aqui, né? O be, o going e o verbo, tá? Mas tem que ter o not logo depois do be, tá bom? Então, aqui temos exemplos de frases negativas também no futuro, tá? Então, você pode usar o will. Geralmente o will você usa quando você toma uma decisão no momento, geralmente, mas você pode usar em outras situações também.
E esse I'm going to é quando você tem uma intenção de fazer alguma coisa. Você usa toda essa estrutura. Ok? Aqui temos se eu perguntar para você assim, as formas interrogativas. Are you going, Jesus, to help me tomorrow? Você vai me ajudar amanhã? Você responde, yes, I am, porque a pergunta começa com are you, né? I am. Ou então, no, I am not. Ou então a forma abreviada. I'm not. Ok? Imagina que eu quero perguntar se a minha amiga vai ao supermercado. Não, vai ligar para mim. Is she going to call me? A resposta: yes, she is. Sim, ela vai. No, she is not. Ou então a forma abreviada isn't. Ok? Então temos aí, eu quero perguntar sobre meu Deus, faltou you bem aqui, sorry. Are you going to help me? E aí, vamos agora ver aqui, eu quero saber se eles vão limpar o quarto deles. Are they going to clean their bedroom later? Mais tarde? Eles vão limpar o quarto deles mais tarde? E aí você responde yes, they are. No, they aren't. Ok? Então, povo, aqui temos formas interrogativas, e as respostas, ok? Então, é isso que o livro te traz. Pensando nisso, né, levando isso em consideração, vamos aqui para o seu book. Jesus. Lá na parte do Extra Activity, vou colocar aqui para que você não se... Extra Activity, page 19. Page 19, você tem question 1, number 2, number 3, and page 21. Essa 3, gente, é lá na page 20. Page 20. 21, you're going to do 4 e 5. Gente, a 5, vou até colocar ela aqui para baixo. Writing using going to future, write a composition about your plan for the next vacation. Eu lembro que quando a gente falou sobre o will, eu pedi para que vocês escrevessem as tuas próximas férias, né, usando o will. Dessa vez vocês podem até escrever a mesma, mas você vai usar vai escrever uma história sempre pensando em coisas no futuro, usando I am going to alguma coisa. Meu amigo, my friend is going to. Quer falar dos seus tios?
They are going to. Tá? Sempre usando essa estrutura, tá bom? Então, aqui eu vou pedir para que você escreva 8 frases, tá? Então, 8 sentences. Ok? Na próxima aula a gente corrige. Right? That's it. Bye bye. See you around.